Técnico Leonardo Jardim indica e Flamengo prepara a proposta por Kaique do Cruzeiro. Desfalque de última hora. Plata sofre trauma no joelho, está fora do confronto contra o Vitória. Amanhã pela Copa do Brasil. Clube divulga a lista dos relacionados com mais 2 desfalques. E mais, Flamengo recebe convite para participar de torneio contra Grêmio e Corinthians durante a Copa do Mundo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule, esquema uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Saiu agora. O Flamengo acabou de divulgar a lista dos relacionados para o confronto decisivo de amanhã contra o Vitória em Salvador, jogo da volta da Copa do Brasil. Plata, desfalque de última hora. E o Flamengo informou que após forte trauma no joelho esquerdo na partida contra o Grêmio, o jogador segue com dores na região e não terá condições de jogo para amanhã. Além de Plata, outros 2 jogadores não irão a Salvador, Eric Pulgar e Paquetá. Os meias participaram parcialmente de trabalhos com o restante do grupo e seguem realizando exercícios com a fisioterapia e a preparação física. Quem está de volta à lista dos relacionados é o atacante Wallace Ian. Inclusive a gente tem aqui a lista dos relacionados com o Alexandro, Endriel, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Cebolinha, Everton Araújo, Varela e Jorginho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Pedro, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitão e o Wallace Ian, que está de volta. A gente pode ter, inclusive, a dupla Jorginho e Everton Araújo amanhã em campo contra o Vitória, porque eles estarão fora do duelo contra o Atlético Paranaense, domingo pelo Campeonato Brasileiro, porque estão suspensos. Olha, eu apurei que o Wallace Ian treinou muito bem, hein? Será que o garoto vai dar a volta por cima? Ele que chegou a ser cortado pelo técnico Leonardo Jardim, falou que ele não estava agregando ao grupo, mas ele também fez isso com o Plata, e o Plata apertou o botão lá e deu uma virada de chave absurda. Não deixa de ser um desfalque, né? Porque o Plata é considerado hoje titular com o Leonardo Jardim, mas ele será preparado aí para os próximos compromissos. Melhoras aí para o equatoriano Gonzalo Plata. Amanhã a gente vai falar muito desse jogo, porque o Flamengo finalizou, né, essa preparação. Amanhã é dia da partida, vai ter uma ativação muscular lá em Salvador para esse confronto, jogo da volta da Copa do Brasil. O Flamengo pode até empatar, que se classifica para a próxima fase. A informação que viralizou hoje foi do GE, Globoesporte.com, sobre uma possível contratação do Kaique, lateral do Cruzeiro. Mas antes, eu preciso te lembrar que aqui embaixo está passando os produtos do Shopping do Rafla. E você pode clicar no link que está aqui no comentário fixado e escolher o seu produto, né? Tem camisas do Flamengo novas, antigas, comemorativas, vários produtos rubro-negros. 2 coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que você ajuda o Flamengo, seu clube de coração, nosso clube de coração, porque são produtos licenciados. Então vai uma porcentagem para o Flamengo. E a segunda é que você dá uma moral aqui para o nosso canal, já que nós não temos patrocinadores. Você é o nosso patrocinador, você ajuda sempre com o seu carinho, com a sua audiência, com o seu comentário aqui embaixo no chat, com o seu like, com a sua inscrição e também com o seu compartilhamento. E tem muita gente comprando aí no Shopping do Rafla, muita gente inclusive elogiando a rapidez, entrega em todo o Brasil, são diversos produtos. Bom, a gente vai falar aqui sobre o destaque do Cruzeiro, né? E ele está presente aí na pré-convocação do técnico Ancelotti para a Copa do Mundo. Kaique entrou no radar do Flamengo para 2027. O Flamengo, inclusive, já sinalizou interesse a pessoas do entorno do atleta, ou seja, o staff do Kaique já está sabendo
que o Mengão quer contar com ele na próxima temporada. Kaique tem contrato com o Cruzeiro até 2027 e o interesse do Flamengo parte de um pedido expresso de Leonardo Jardim. O técnico trabalhou com o lateral na Toca da Raposa e foi responsável por dar sequência a ele entre os titulares no ano passado. Aliás, essa sinalização do Flamengo foi um pedido do técnico Leonardo Jardim. Ele trabalhou com o Kaique, gosta do futebol do atleta e sinalizou lá para o Boto, para o departamento de futebol do Flamengo: olha, eu queria contar com o Kaique, ele é muito bom de bola. E aí, segundo apurou o GE, José Boto recebeu pessoas do entorno de Kaique para uma visita de cortesia no Ninho do Urubu. Apresentou o centro de treinamentos e falou sobre planejamento do clube para contar com o jogador. O principal aspecto que faz o Flamengo pensar em Kaique apenas para 2027 é o fato de já ter feito 13 jogos no atual Campeonato Brasileiro. Além disso, a movimentação de mercado, faltando um ano para o fim do contrato, daria mais poder na negociação para o Flamengo. Ou seja, não adiantaria contratar o Kaique agora, porque ele já fez 13 jogos no Campeonato Brasileiro e não poderia disputar esse brasileiro para o Flamengo, porque a CBF mudou o regulamento. Antigamente eram 7 jogos, agora são 12. O Kaique ultrapassou esse número, agora já fez 13 jogos, não seria interessante aí, porque ele não poderia jogar o Brasileirão. Kaique recebeu proposta do Como, da Itália, em janeiro. Inicialmente o Cruzeiro sinalizou aceitar a oferta, mas declinou após reunião de Pedro Lourenço com o atleta e com o pai dele na Toca da Raposa. A dupla demonstrou interesse em seguir no clube, abrindo conversas para uma negociação para renovar o contrato. As tratativas aconteceram no primeiro momento, mas depois paralisaram por conta da situação do Cruzeiro. À época, Tite estava pressionado no cargo, depois mesmo com o título mineiro foi demitido e Arthur Jorge chegou. De acordo com a apuração da reportagem, Kaique segue aberto a negociar a ampliação do contrato. O Cruzeiro, na mesma linha, deve retomar as conversas durante a paralisação para a Copa do Mundo. Ele é cria da base do Cruzeiro, estreou no profissional em 2021, mas voltou para o Sub-20 e foi efetivado no time principal em 2022 por Paulo Pesolano. A sequência como titular chegou no ano passado justamente com o Leonardo Jardim, que é o atual técnico do Flamengo. Em 2026, foi chamado por Ancelotti para amistoso contra a Croácia e está na pré-lista da seleção para a Copa do Mundo. E aí, torcedor, o que você acha de Kaique? Seria uma boa para 2027? Tem acompanhado os jogos do Cruzeiro? Acha ele um bom lateral? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Olha, vamos falar aqui de um negócio que está quase fechando, que é sobre essa intertemporada do Flamengo, tá? Primeiro, o Flamengo pensa em fazer essa intertemporada fora do país, né? E aguarda o técnico Leonardo Jardim para bater o martelo. A primeira pausa das férias, para essa Copa do Mundo será férias para o elenco. A comissão técnica ainda não definiu o tempo de folga, mas começará logo depois do último jogo contra o Coritiba. A partida será no dia 30 de maio, no Maracanã. Esse período deve durar cerca de 15 dias, ou seja, 15 dias de férias para os atletas. Depois da reapresentação, o elenco inicia as atividades no Ninho do Urubu. A segunda parte da intertemporada ainda não foi definida, mas está quase fechado. O Flamengo estuda as possibilidades, nesse momento, de fazer alguns amistosos, ou na América do Sul, fora do Brasil, no Uruguai ou na Argentina, além de opções na Europa. E Portugal surge como aí o principal destino. Mas no momento é menos provável, Agora, aconteceu aí um lance de ontem para hoje que o Flamengo foi aí convidado por Grêmio e Corinthians para fazer uma espécie de torneio amistoso nessa pausa para a Copa do Mundo. A ideia é de que a competição sirva como uma preparação para o restante da temporada. A competição, inclusive, está prevista para acontecer em Brasília 10 dias antes do retorno do futebol brasileiro após a Copa do Mundo. Segundo apurou Coluna do Fla, o Flamengo até o momento não definiu se irá aceitar esse convite para participar do torneio. A Copa do Mundo será realizada entre os dias 11 de junho e 18 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Sendo assim, o Flamengo terá cerca de um mês para se preparar de olho no restante da
temporada. E aí, torcedor, o que você acha melhor para o Flamengo, hein? Aceitar esse torneio amistoso, treinar no Ninho durante todo esse período de Copa do Mundo e aceitar esse torneio contra Grêmio e Corinthians, faltando 10 dias para retornar às atividades aqui no futebol brasileiro, sair depois da Copa do Mundo, ou o Flamengo deve fazer uma intertemporada fora do país, ou no Uruguai, ou na Argentina, ou na Europa? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante ou isso não influencia em nada. O importante é o Flamengo treinar bem nessa pausa, após os jogadores retornarem de férias e durante a Copa do Mundo, para voltar a 1000 por hora no segundo semestre. Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Mais uma vez te lembrando que aqui embaixo está passando os produtos do Shopping do Rafla. Se você quiser conferir, o link está aqui no comentário fixado. Você pode comprar agora, muito simples, sem sair de casa, sem enfrentar fila. Coloca os seus dados após escolher o seu produto e você vai receber na sua residência. É o Shopping do Rafla que está bombando. Grande abraço para você. Eu volto a qualquer momento com novidades do nosso Mengão. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!